Bom, um dos principais impactos ambientais que a gente tem referente ao ambiente é a desertificação, tá? Nesse processo, né, a gente vai ter a transformação do ambiente vegetativo em deserto, que pode ocorrer por meio da ação humana ou de uma ação natural, tá? O maior problema ele está relacionado principalmente à ação humana. Por quê? Porque a natureza, quando ela encaminha para esse processo de desertificação, normalmente é um processo transitório, tá? Então, no caso da ação humana, a interferência sempre acaba sendo maior. Isso ocorre mais, né, em locais de clima árido ou semiárido, né, que gera esse processo de desertificação. E ele está muito relacionado com a perda da capacidade produtiva do solo, ou seja, é um solo agora pobre em nutrientes, que não tem água, e aí que acaba, consequentemente, ao passar do tempo, levando à extinção das populações vegetais, tá? Então a gente vai ter um solo onde, se não for feito algum processo para regenerar esse solo, ele vai ser um solo, a partir de então, infértil, tá? Então um solo fértil, um campo com árvores, com mata, com nascentes de água e quantidade de nutrientes suficiente, acaba se tornando um solo totalmente pobre e sem recursos, tá? Fatores que podem levar a esse problema. Primeiro, a exploração do solo pela agricultura, principalmente no que diz respeito às monoculturas. O que significa isso? Vocês já devem ter visto isso na geografia, que um processo mais interessante no plantio é sempre a gente fazer rotação de cultura, alternar as culturas. Então, por exemplo, esse ano eu planto milho, o ano que vem eu planto soja, no outro ano eu planto arroz. Por quê? Porque a planta do milho retira um determinado nutriente do solo. A planta do arroz tira outro determinado nutriente do solo. E se eu fico desgastando o solo por muitos anos, tirando sempre o mesmo nutriente, a gente acaba, ao passar do tempo, levando a esse processo de desertificação, tá? O uso da pecuária também, porque sobre o solo, a gente acaba tendo, né, o processo de pisoteio dos animais sobre o solo, que acaba levando a perda da aeração desse solo, né? Então, pouco ar entra, a água não circula, há uma perda de nutrientes também, tá? O desmatamento, e aí é um fator muito assim, relevante nesse processo de desertificação, porque a retirada da mata acaba gerando um empobrecimento do solo, tá? Uma seca prolongada, então uma variação climática, e aí isso acontece de forma natural, né? Então, uma variação climática que pode levar a uma seca prolongada. A extinção de várias populações vegetais, tá? Então, vários fatores podem contribuir para esse processo. Os efeitos, eles são graves, né? Porque eles vão gerar essa perda dessa biodiversidade vegetal e também animal, né? Porque na ausência da biodiversidade vegetal, a biodiversidade animal também fica prejudicada e pode gerar grandes impactos econômicos para as pessoas que moram nos locais. Por quê? Porque elas perdem principalmente a fonte de renda ou a fonte de subsistência, né? Que é a fonte de alimentação, tá? Um fator muito importante a ser levado em conta aqui é principalmente a questão do uso dos agrotóxicos, né? Que a tirinha aqui embaixo está mostrando. Por que o uso do agrotóxico ele é tão problemático? Porque quando você passa o agrotóxico na planta, não fica só na planta, né? Quando chove, esse agrotóxico ele é levado para o solo e contamina o solo. Além de contaminar o solo, ele pode contaminar o lençol freático, destruir os organismos ali que mantêm esse solo saudável e acabar gerando uma série de problemas aí que a gente conhece, tá? Bom, antes da gente continuar, responda a pergunta abaixo e voltamos no próximo vídeo.